anunciarei que ele seja morto à espada. E o verso 8 que diz: enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, por tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Libna. Meus amados irmãos, estamos dentro de um contexto muito interessante para o povo de Judá. Para quem não sabe, todos nós é para saber desses fatos bíblicos. O reino de Israel, no capítulo 11 de 1 Reis, ele é dividido entre Judá, que é um reino juntamente com Benjamim, e a tribo do norte. Essa tribo do norte contava-se com 10 tribos. Então ficava Judá ao sul e ficava a tribo do norte. E houve-se uma separação desses povos. Era a mesma nação, entretanto, com 2 reinados. Tinha um rei independente em Judá e tinha um rei independente na tribo do norte, na qual a capital era Samaria e a capital do reino do sul era Jerusalém. Então, meus amados irmãos, houve-se essa grande separação entre esses povos. Tudo isso por causa da desobediência de uma pessoa. Quem foi o culpado dessa separação? A palavra de Deus vai dizer que Salomão foi o culpado de tudo isso. Salomão era um homem muito inteligente, cheio da sabedoria de Deus, mas cometeu erros que acabaram comprometendo, querendo ou não, a nação que outrora era unida, e a partir do momento dessa desobediência teve uma ruptura política. Então ficou essas tribos divididas. Por que eu estou dizendo isso para meus amados irmãos? Para que nós entramos nesse contexto. Porque em 2 Reis capítulo 17 vai falar sobre os assírios conquistaram a Samaria. Meus amados irmãos, naquele tempo, nesse exato contexto aqui que eles amedrontam ou tentam intimidar o povo de Deus, a potência mundial da época eram os assírios. Os assírios, vou fazer aqui uma comparação, era como se fossem os Estados Unidos, né? Tinham um autocontrole perante todos os povos. Então a Síria aqui, meus amados irmãos, como eu falei das 2 tribos, vocês lembram, né? Para vocês compreenderem a mensagem. Tinha a tribo do norte e a tribo do sul. Em 2 Reis capítulo 17, a Síria, ela toma ou leva o povo cativo da tribo do norte. Aquele povo, que era um povo que a palavra de Deus vai dizer que eles estavam distantes de Deus, o seu coração estava voltado para ídolos, eles prestavam cultos a deuses estranhos, na qual Deus abomina, que só existe um Deus Todo-Poderoso. É esse que nós devemos prestar culto, devemos prestar louvor e adoração. E a palavra de Deus vai dizer que a Síria leva este povo para o cativeiro. E este povo que outrora estava em sua terra é levado para a Síria. Nesse exato momento, fica apenas uma tribo de Judá e Benjamim. A tribo do sul estava intacta com o seu rei Ezequias. Entretanto, passa-se um tempo e o grande rei da Síria, potência mundial, como eu falei, ele vai querer também levar a tribo de Judá para o cativeiro. E a palavra de Deus vai dizer nesse contexto que ele envia mensageiros para o rei Ezequias. E a lei, meus
meus amados irmãos, de ele afrontar o rei, o seu povo, ele enfrenta o próprio Deus. Se você depois parar para ler esse capítulo de número 18, este rei, ele é tão soberbo que ele vai dizer assim, com minhas palavras parafraseando aqui, ele vai dizer, por que você não se entrega logo? Porque eu fui nação tal, destruí. Aí ele menciona, o Deus daquela nação era este Deus, aí fala o nome do Deus. Eu fui em outra nação a destruir, e o seu Deus era tal. Aí ele vai mencionando os países que ele ia conquistando e vai mencionando o nome dos deuses. Aí ele vai dizer, e quem é você, Ezequias, para que o seu Deus o livre das minhas mãos? Aí ele fala, eu sou o Todo-Poderoso. Ele diz que eu sou o rei da Síria, a maior potência mundial. Estou aqui parafraseando, vocês não vão encontrar com essas palavras. Meus amados irmãos, a partir do momento que Ezequias ele recebe essa notícia através de mensageiros, a palavra do Senhor vai dizer, quando ele ouviu este relato, Ezequias ele fez uma coisa algo nobre. O que foi? Rasgou as suas roupas, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. O que significa isso? Rasgar suas roupas, vestir-se de pano de saco. Nesse contexto aqui da época, meus amados irmãos, simbolizava uma humilhação perante a Deus. Primeiro, para Ezequias e o povo de Deus conseguir a vitória, Ezequias se humilhou perante a Deus. Aleluia. O rei, que vamos dizer que era o cara, né, teve que se prestar essa humilhação, de se humilhar diante de Deus. E para ele, muitas das vezes, hoje pessoas dizem que é uma humilhação do rei. Não importa status, ou não importa quanto você tem na sua conta, para você obter vitória, você tem que se humilhar perante ao Deus Todo-Poderoso. Você tem que se humilhar a este Deus que criou os céus e terra. E temos que ter essa consciência que nós somos pó. Então, primeiro passo para nós, a igreja do Senhor, querer vitória da parte de Deus. Primeiro, pegamos esse exemplo com o rei Ezequias. Se humilhemos, vamos se humilhar perante ao Senhor Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, quando ele fez isso, a palavra vai dizer, outra coisa importante que eu acho que muitas das vezes nós lemos e não prestamos atenção. Além de ele se humilhar a Deus, vai dizer que e entrou no templo do Senhor. Eu sei que aqui, este templo, era o templo de Salomão. É um templo na qual, meus amados irmãos, não existe no dia de hoje. É um templo que, historicamente e biblicamente, Jesus vai dizer, quando os discípulos estavam olhando para aquele templo maravilhoso, Jesus vai dizer, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Historicamente, todos nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, Tito veio a Jerusalém e destruiu aquele templo magnífico que era, e foi tudo abaixo. E hoje, em Jerusalém, você não vai encontrar mais aquele templo. Onde era aquele templo, hoje é uma mesquita muçulmana, ou seja, é como fosse um templo ou uma comunidade, uma sinagoga, vamos dizer assim, dos muçulmanos. E este templo não existe mais. Entretanto, aí muitas pessoas dizem, está vendo? Então nós não somos obrigados a congregar. Não existe mais templos. Entretanto, a palavra vai dizer, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 23, quando o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, não deixamos de congregar.
Não deixem de congregar. E o que eu aprendo aqui com Ezequias é que Ezequias se humilhou perante ao Senhor e ele adentrou ao templo. Ou seja, nós como igreja do Senhor, nós temos que congregar, nós temos que ter comunhão entre os irmãos. Aleluia. É o verso 25, falei 23, né? E não deixamos de nos reunir como igreja. Olha só. Meus amados irmãos, então acontece tudo isso. E o rei manda os seus mensageiros ir até Isaías. Isaías, cheio do Espírito, vai mandar tranquilizar o rei. Ó, tá tudo bem, o Senhor vai te dar a vitória. Meus amados irmãos, o problema é que Ezequias teve que ficar ouvindo afrontas, ameaças deste rei. O que estava com certeza ali acabando com ele, com Ezequias, era ouvir afronta. Meus amados irmãos, em Gálatas capítulo 6 e o verso 7, Paulo vai dizer algo interessante, que diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Então, a guerra da Síria não era mais contra Ezequias. A guerra da Síria não era mais contra uma nação. A guerra do rei da Síria era contra o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho algo para dizer à igreja esta noite. Quando inimigos tentam nos atacar, tentam nos oprimir, saiba de uma coisa: ele não está nos atacando somente eu e a você. Ele está afrontando ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer, e ela é fiel, vai dizer que o Senhor Deus fez uma promessa para aquela nação de Israel, e especialmente para Davi, que nunca ia faltar um rei para aquele povo. Aí pode até dizer: mas cadê? Hoje não tem mais reinado em Israel. Hoje a sua forma política de governar, se não me engano, é parlamentarista, né? É outra forma de governo. Aí muita gente diz: cadê a promessa de Deus? Não se cumpriu. Entretanto, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer que esta promessa inteiramente se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus, ele é o rei, aleluia, descendente de Davi. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela tem que se cumprir. Quando a palavra de Deus diz que não faltará um descendente para governar Israel, é justamente se cumpre em Cristo Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, e o que acontece com tudo isso? Aonde que isso vai terminar? Já que o rei, ele está sendo afrontado, a nação está sendo afrontada, Deus está sendo afrontado. O que é que vai acontecer com este povo? Meus amados irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer, depois dessas coisas, o rei da Síria e os seus soldados, eles estavam acampados em Laquis, que era um lugar montanhoso, um lugar estratégico, próximo a Jerusalém. Ali eles tinham visibilidade de toda a cidade, eles tinham como se defender, porque era uma parte montanhosa. E aí a palavra de Deus vai dizer que em uma certa noite estavam todos reunidos, aquele povo. Porém, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou incríveis 185 mil soldados assírios.
Este é o Deus que eu sigo. Aleluia. Este é o Deus que a igreja serve. Um anjo apenas matar 185 mil soldados assírios naquele acampamento. E o que isso significa? Livramento de Deus para o povo de Judá. Livramento de Deus para aquela nação. Livramento de Deus para o povo, para o rei. Meus amados irmãos, esta noite Deus está falando com cada um de nós. Aleluia. Se nós se prostrarmos diante de Deus, se nós se humilharmos perante ao Senhor Todo-Poderoso, se nós andarmos em comunhão com Deus, Deus ele faz o impossível por mim e por você e nos concede vitória. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, era impossível aquele povo ter esse livramento, humanamente falando, não teria como eles vencerem esta guerra contra a maior potência do mundo. E eu digo uma coisa aqui, sempre falo nas minhas ministrações, eu digo que quando está eu e Deus, eu sou a maioria. Quando está você e Deus, você é a maioria. Porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Uma certa feita, Eliseu estava com o seu criado, seu servo, e o rei de Israel mandou capturar Eliseu para matá-lo. E se aproximou, Eliseu estava numa casa, e se aproximou aquele exército do rei para capturar Eliseu. E quando o seu servo viu aquela multidão de cavalos, ele disse: meu Deus, estamos perdidos. Quando Eliseu recebeu esta mensagem do seu servo, ele fala assim para ele: meu Deus, abra os olhos dele para que ele veja o que está acontecendo ao nosso lado, ao nosso derredor. E quando Deus abre a visão do servo de Eliseu, ele contempla anjos guerreando por ele. Aleluia. É aí onde Eliseu fala: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Meus amados irmãos, quando só está eu e Deus, você e Deus, nós somos a grande maioria. Aleluia. Verdade. Porque conosco, com eles está o braço de carne, mas conosco está o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Este Deus que nós servimos. E este Deus está aqui esta noite. Glória a Deus. Apesar de nós não sermos uma igreja, aleluia, numerosa, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Esta igreja é sensível à voz do Espírito Santo. Esta igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que busca a face do Senhor. E esta igreja, ela não vai parar de crescer. Humanamente falando, muitas pessoas podem até dizer: é uma igrejinha, uma igreja que não cresce. Mas no nome de Jesus, esta igreja vai crescer. Por quê? Porque é a obra de Deus. E quando Deus está conosco, nós somos a maioria. Em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 6, Paulo vai dizer: Apolo eu plantei, Paulo plantei, Apolo regou. E para finalizar ele diz: mas Deus deu crescimento. Não é pastor A, não é pastor B, não é o Lucas, não é o irmão Alex que vai fazer esta igreja crescer, e sim o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. E eu creio no Deus que está conosco. Eu creio neste Deus que Ele está presente aqui esta noite e dizendo para cada um de nós, através desta palavra, para que nós não venhamos ter medo de afrontas, porque maior é o que está conosco. Ele pode ferir como
como feriu o acampamento assírio. Este é o Deus na qual nós servimos, meus amados irmãos. Aleluia, Jesus. Creio em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E as promessas de Deus, ela tem que se cumprir. A gente leu aqui no verso 8, que Deus, no verso 9, né? Que Deus ele falou, olha, eu vou dar um jeito, no verso 8 mesmo, eu vou dar um jeito desse povo sair daqui. E faço mais uma promessa. Quando este rei, Senaqueribe, chegar na sua cidade ou no seu país, é no verso 7, perdão. A palavra de Deus vai dizer que ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. E a palavra de Deus vai dizer, meus amados irmãos, que o exército foram dispersos. E no verso 37, a palavra de Deus vai dizer, certo dia, quando este rei estava adorando no templo de seu Deus, aí fala o nome do Deus que ele servia, que era o Nisroch. Seus filhos, Adrameleque e Sareze, o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat e outro filho se tornou seu sucessor na Síria. Meus amados irmãos, a promessa de Deus, ela tem que se cumprir. Deus falou, eu vou dispersar esse povo, e quando ele chegar na sua terra, eu vou fazer que ele seja morto à espada. E se cumpriu. Quando ele estava orando no templo do seu Deus, o seu próprio filho chegou com uma espada e executou o próprio pai. Isso porque ele afrontou o Deus Todo-Poderoso. Ele afrontou, ele brincou com uma nação na qual é a menina dos olhos de Deus. E nós hoje somos esse Israel espiritual. Quem tocar em mim, quem tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. Aleluia, Jesus. Esta noite você pode até ter vindo aqui com uma desesperança. Deus não me ama. Deus não trabalha a meu favor. E Deus está me usando esta noite para dizer que Ele cuida de ti. Glória a Deus. Que Deus, Ele te ama e Ele tem uma obra a realizar na tua vida. Meus amados irmãos, ficamos com esta meditação esta noite e saibamos que o Deus de Israel é o nosso Deus. É o Deus, aleluia, que nos guarda, que nos protege. É o Deus que nos ama, que entregou o seu Filho para morrer em uma morte de cruz e dar vida em abundância para todos nós. Que nós tenhamos esta noite essa consciência que quem mexe com você toca na menina nos olhos de Deus. Então esta noite vá para casa convicto que há um Deus a nos guardar. Há um Deus que é o nosso protetor. Salmo 124, Davi ele vai dizer, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Mas nós temos um Deus que nos protege, que nos guarda. Então esta noite, saiamos daqui com este pensamento. Deus está guardando a mim e a minha família. E ninguém poderá tocar no ungido de Deus. Glória a Deus.